Fala, pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo por aí? Tô de volta aqui no canal e quero saber se tem alguém ansioso aí para a estreia do Vasco no Brasileirão, ansioso, nervoso, depois desses 28 dias sem Vasco em campo. Tá chegando a hora, domingo é dia de Vasco e Grêmio em São Januário pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro e a gente vai falar muito sobre isso aqui e também sobre vários outros assuntos que pipocaram aí nessa sexta-feira envolvendo o Vasco. Então fica até o final desse vídeo, como eu sempre peço para vocês, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar com os amigos. Começando a falar sobre o principal assunto dessa sexta-feira, dia 12 de abril, envolvendo a janela de transferências do Vasco, que é em relação ao nome do Hugo Moura, o volante do Atlético Paranaense, que foi revelado pelo Flamengo. O Vasco tem interesse na contratação desse jogador, fez uma proposta ao Furacão no valor de 1,8 milhões de euros para esse jogador que tem contrato até 2026. Então, o Vasco tem interesse nessa contratação. As coisas ainda não andaram, mas é um nome que está sendo falado ali nos bastidores. Eu vou deixar aqui agora um trecho do Pedrosa explicando melhor a situação e dando a opinião sobre esse jogador para vocês. Drone Venedrosa, a gente está falando aqui do Hugo Moura, jogador de 26 anos, revelado pelo Flamengo, pertence ao Atlético Paranaense até junho de 2026. É um atleta que o Vasco fez uma proposta de 1,8 milhões de euros e aí a gente já vai aqui para a opinião. Eu não acredito que o Vasco deva fazer esse investimento. Eu entendo o Hugo Moura como um jogador comum. Não, é opinião sua? É a minha opinião. Tá. Eu entendo o Hugo Moura como jogador comum, onde ele não vai resolver nenhum tipo de problema do Vasco da Gama nessa temporada. Para contratar o Hugo Moura e apenas o Hugo Moura, é melhor você ficar com quem está aqui. Se o Hugo Moura chega numa situação de peso e contrapeso, você traz uma grande contratação e o Hugo Moura junto para poder compor o elenco, e eu entendo a necessidade do elenco, porque desde a primeira partida do Vasco em 2024, o Vasco, junto com o Ramon Dias e o Emiliano Dias, eles clamam, eles pedem um primeiro volante. Só que a atuação do diretor de futebol, Alexandre Matos, nas 3, 4 primeiros meses de janela inicial foi vergonhosa. E por isso que o Vasco está tendo que correr atrás. Inclusive, para vocês terem uma noção, o Vasco foi atrás do Matheus Fernandes do Red Bull Bragantino, Red Bull não libera. O Vasco foi atrás do João Schmidt, do Santos, que é um destaque aí, o Santos não libera. Então o Vasco está tentando, como tentou, por exemplo, o Marlon e tentou também o Martínez. Mas, dentro dessa restrição da janela doméstica, o Vasco não tem outra opção. Porém, eu vou falar aqui novamente, para trazer o Hugo, é melhor ficar com quem está aqui. E principalmente para gastar mais de 10 milhões de reais em um atleta que não vai resolver os problemas do Vasco, eu, Lucas Pedrosa, não traria. E quem tem hoje? Zé Gabriel? Zé Gabriel, Esforza. O Hugo é primeiro volante. Primeiro volante. Zé Gabriel, Esforza, o Galdames é segundo, mas o Matheus Carvalho pode fazer aquela função ali também. E esses são os 3 principais jogadores do Vasco. Até pensando no jogo de domingo, o Zé Gabriel ele não está 100%. Então a gente pode ter um Esforza e o Matheus Carvalho fazendo esse meio campo do Vasco da Gama ali. A necessidade do primeiro volante, Fernanda, ela é clara, ela é cristalina. Eu não sei se vocês lembram que o Ramon Dias colocou o Pumita de primeiro volante numa eventual possibilidade ali no primeiro jogo da temporada. Aquilo ali era um recado. Tentou-se o Coedjar, tentou-se outros jogadores, só que, repito, o problema do Vasco não é só na janela doméstica, não é só a diretoria atual. O problema do Vasco é que o Vasco gastou mais de 100 milhões de reais e não trouxe a posição que o treinador está pedindo há meses. Então, assim, é um trabalho muito incompetente que foi feito pelo Alexandre Matos e que agora o Vasco se vê restrito e faz esses desesperos. Só que, antes do desespero, tem que ter o raciocínio. Eu não vejo o Hugo Moura como um cara para resolver os problemas do Vasco. Outra situação importante também que pode estar perto de um desfecho em relação ao patrocinador master do Vasco. O Vasco rescindiu com a PixBet em janeiro, desse ano. É o único time da Série A que ainda não tem um patrocinador master para esse início de Brasileirão. Mas o Vasco está negociando com a Betano um contrato que giraria em torno de 45 milhões de reais. O Vasco rescindiu com a PixBet porque recebia um valor de 22 milhões de reais e entendeu que esse valor era muito abaixo do mercado em relação aos outros clubes. Então o Vasco está fazendo essa negociação com a Betano e essa situação está perto de chegar ao fim e o Vasco deve fazer o anúncio oficial nas próximas horas até o início do Brasileirão. Lembrando que a Betano era patrocinadora do Fluminense, mas eles romperam esse contrato, então isso facilitou também essa negociação com o Vasco para essa casa de aposta poder ser a nova patrocinadora master do Vasco. Agora eu vou deixar aqui um trechinho do Pedrosa explicando um pouco melhor essa situação para vocês. O Vasco está negociando o patrocinador master e até o início do Campeonato Brasileiro deve anunciar cerca de 45 milhões. Ainda não sei exatamente o nome da empresa, mas a Betano, por exemplo, é uma das que estão concorrendo aí, é o nome mais forte. E o outro ponto é São Januário e Crefisa. O presidente Pedrinho ele vem negociando os name rights, que é trocar o nome do estádio
para colocar junto com o São Januário e Crefisa, não sei o nome exato ainda, mas esse negócio está acontecendo, um valor que gira em torno aí de 300 milhões de reais, porém esse valor não está fixado, até porque o Vasco, na figura do Pedrinho, o presidente, junto à Crefisa, ainda estão esperando o andamento da proposta da Câmara, de reforma e tudo mais. Então, quando essa proposta ela for mais cristalina, aí a gente traz aqui mais informações. Mas que a negociação existe para que a Crefisa coloque os name rights em São Januário, existe sim. Agora eu vou deixar aqui um recado do Pedrosa com a Simples Reserva para vocês. Dá uma olhada. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor. É o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo, tamo junto. Lembrando que com o código PEDROSA10 vocês têm 10% de desconto na Simples Reserva. É só clicar nesse link que está aqui embaixo na descrição ou apontar seu celular para o QR Code que está aí na tela. Aproveita! Como todo mundo já sabe, com certeza está muito ansioso, o Vasco faz sua estreia no Brasileirão nesse domingo, dia 14 de abril, em São Januário, contra o Grêmio, às 4 horas da tarde. Ingressos esgotados para essa partida, como sempre, mais um show da torcida. E para esse jogo, o Vasco vai ter aí um desfalque muito importante, que é o do Payet, né, que sofreu uma lesão no ligamento medial colateral do joelho direito durante um treinamento no CT. Então, a expectativa é que o Payet volte ali por volta da 5ª rodada para a partida contra o Atlético Paranaense fora de casa. Então, esses primeiros jogos aí o Vasco vai ter o desfalque do francês. Mas a gente confia no trabalho do Ramon e do Emiliano Dias. Eles tiveram bastante tempo para trabalhar, né? 28 dias de preparação até essa estreia no Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Vasco fez 3 jogos treinos nesse período contra Olaria, Volta Redonda e América Mineiro. Venceu os 3. Então, teve bastante tempo para focar nesse primeiro jogo e começar o Brasileirão com o pé direito para não passar o sufoco do ano passado. Agora eu vou deixar aqui um trechinho do treino que rolou hoje lá no CT Moacir Barbosa. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Essas foram as notícias de hoje, dessa sexta-feira, dia 12 de abril. Lembrando que amanhã a gente tem aqui no canal o nosso pré-jogo de Vasco e Grêmio. O Carlos vai trazer todos os detalhes dessa partida para vocês, os detalhes também de como chega o Grêmio para enfrentar o Vasco em São Januário. Então, ative as notificações para ficar por dentro de tudo que a gente postar aqui. E não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Então é isso, até a próxima, pessoal!